Meu nome é Hamilton Mourinho, eu sou advogado criminalista e esse vídeo é uma sequência referente a uma série que estamos criando aqui no canal quanto à superação da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. O que é essa súmula 691? Só a título de recapitulação. É um entendimento que afirma que não cabe habeas corpus contra a decisão de ministro ou desembargador relator em sede de decisão monocrática contra o indeferimento de pedido liminar. Esse é o entendimento da súmula. A superação da súmula 691 é quando há uma flexibilização dessa regra, desse ditame entendimento do STF, que também é aplicado no STJ, diante de uma circunstância de flagrante ilegalidade. Então, há uma ilegalidade tão veemente, tão notória, que é capaz do STJ ou do STF afastar a súmula 691 e mesmo se tratando de um interferimento de pedido liminar, analisará ainda assim o HC, podendo concedê-lo ou não. Né? Muito bem. E os casos de superação da súmula 691 são bastante intrigantes, porque eles também servem como um indicador do que é uma flagrante ilegalidade. O próprio tribunal está indicando para a sociedade, para os advogados, promotores, juízes, que em circunstâncias similares, naquele caso específico, a ocorrência daquela situação configuraria uma ilegalidade tão manifesta, tão grave, que seria apta inclusive a superar o óbice da súmula 691 do STF. Muito bem. Então, estamos analisando aqui, examinando quais são essas flagrantes ilegalidades e entendendo melhor essa delineação jurisprudencial do ordenamento jurídico quanto ao que os tribunais têm entendido como algo realmente de grave violação ao direito de locomoção. Nosso primeiro vídeo, você pode verificar ele no canal, foi referente a antecedentes criminais despidos do critério da contemporaneidade, pois foram decretados com base em fatos praticados em tempo que não era compatível da ordem de prisão. Hoje, segundo vídeo, nós vamos falar sobre a questão da suficiência das medidas cautelares alternativas. Esta que, na verdade, é uma das principais reivindicações e sede de habeas corpus, mas que, apesar de ser uma tese que ordinariamente se aduz, é também apta a configurar uma ilegalidade capaz de transpor o obstáculo da súmula 691. E por que isso se dá? Porque a prisão antes da sentença condenatória, ela não pode se dar com viés de caráter punitivo. Na verdade, a prisão até depois da sentença condenatória, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, ela não pode se dar com viés de punição. Salvo que ainda consta em discussão, né, a questão do tribunal do júri, execução automática da pena. O Supremo Tribunal Federal ainda está examinando isto. Tudo bem? Mas, fora essa questão, qualquer prisão que for determinada antes da sentença transitada em julgado deve ser uma prisão eminentemente de caráter cautelar, não é de caráter sancionatório. Prisão de caráter punitivo antes dessa sentença transitada em julgado seria uma prisão que configuraria uma antecipação de pena. Ou seja, a prisão antes da sentença, essa prisão cautelar, a finalidade dela é de proteger algo dentro do processo. O que seria esse algo? Os fundamentos da prisão cautelar são a garantia da ordem pública, e por ordem pública aí nós temos uma ideia que geralmente é vista com um caráter muito amplo, muito extenso, mas que os tribunais superiores têm determinado que pelo menos tem que ter um risco de reiteração delitiva, além de outras circunstâncias que costumam ser fixadas pelo tribunal. Porque, isso é importante destacar, o risco que é a matéria-prima da cautelaridade. O risco, ele sempre tem que estar presente, ele sempre tem que estar sendo destacado como algo que dá fomento, dá ensejo a uma natureza cautelar, que por sua vez dará
o fundamento para a prisão cautelar, a prisão preventiva, que é o foco aqui. Existe também a prisão temporária, mas isso a gente discute em outro vídeo, tá bom? Pois bem, garantia a ordem econômica, garantia de aplicação da lei penal, garantia de conveniência da instrução criminal. Ou seja, são riscos que são indicados pelo legislador e que trazem uma necessidade aparentemente cautelar, e por conta disso é que se determina a prisão, para proteger a ocorrência desse risco, para que não ocorra esse risco, certo? Então, diante do seguinte cenário, se põe a questão, mas a prisão ela não seria uma medida demais excessiva para a contenção de um risco? Sim, a prisão é a medida mais excessiva. Na verdade, a prisão ela deve ser a última medida a ser determinada para a contenção de qualquer risco de cautelaridade. Em verdade, a prisão ela só será decretada se for demonstrada o seu caráter imprescindível e o perigo gerado pelo estado de liberdade daquele que está sendo, daquele que tem a sua prisão decretada. O Código de Processo Penal ele traz um elenco de outras medidas cautelares alternativas à prisão, que podem muito bem se demonstrar suficientes ao caso concreto e que evitem a necessidade em que nada como imprescindível da prisão. À guisa de exemplo, monitoramento eletrônico, comparecimento em juízo, recolhimento domiciliar noturno, a própria fiança em caso de crimes afiançáveis. Apenas isso já são elementos que poderiam garantir, tem um condão de garantir, uma proteção contra esses riscos indicados pela autoridade judicial, certo? Então, nesse caso, a prisão ela só deve ser decretada quando realmente for algo imprescindível, quando realmente for algo necessário. E se essa necessidade e o caráter imprescindível não forem demonstrados, mas ainda, se for demonstrado que é suficiente a aplicação de uma medida cautelar menos gravosa, mas com um idêntico caráter, um idêntico efeito cautelar, então a prisão não só seria desnecessária, como seria uma grave violação de um direito de locomoção, uma grave ilegalidade. E por consequência, seria suficiente para caracterizar uma flagrante ilegalidade apta a superar a súmula 691 do Supremo Tribunal Federal. Por conta disso, a suficiência da medida cautelar alternativa ela tem sido encarada ali no STJ, no STF, como uma circunstância que autoriza a superação da súmula 691. Isso é muito importante de se destacar. Por quê? Porque nesse caso a prisão do acusado, do réu, ela se demonstraria como uma violação de direito dele. Olha só que interessante isso. Então, na verdade, uma medida cautelar alternativa, um monitoramento eletrônico, vamos utilizar aqui como exemplo. Pedir o monitoramento eletrônico para um acusado que detém condições de ficar sob o monitoramento eletrônico, isso não é um privilégio. Isso não é pegar mais leve com o preso. Na verdade, isso é um direito dele. É direito dele responder em liberdade, ainda que fiscalizado sob medidas cautelares alternativas. É direito dele não ser preso. É direito dele não ser submetido a uma constrição cautelar quando essa não se demonstrar imprescindível. E se mesmo assim eu for preso, mesmo diante de eu demonstrar que não é necessário me prender, mas mesmo assim a justiça vem e fala, não, você vai ser preso sim. Isso é uma ilegalidade manifesta, patente.
teratológica, conspícua, notável, axiomática, que são os termos utilizados pela jurisprudência. Uma ilegalidade tão grave que, mesmo que seja um caso de indeferimento de pedido liminar, em sede de Tribunal de Justiça ou em sede do próprio Superior Tribunal de Justiça, caberia a impetração de habeas corpus, afastando, repelindo o obstáculo da súmula 691, certo? Um exemplo aqui que eu trago é o HC 573402 de São Paulo, da 5ª turma, ministro Joel Ilan. E o que ele afirma aqui? Superação do enunciado 691 da súmula do STF. Suficiência das medidas cautelares alternativas. Eu vou ler só os pontos que realmente são importantes. Aqui no caso, o ministro ele faz aqui uma breve indicação da súmula 691 e ressalta que em casos de HC contra a decisão monocrática há esse obstáculo. E aí ele afirma: no caso dos autos, não obstante as instâncias ordinárias tenham feito menção a elementos concretos do caso, associados à configuração do delito e indícios veementes da autoria, verifica-se que a constrição cautelar foi embasada em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, sem indicação de periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida. No caso, é importante também destacar isso, que a prisão cautelar, o critério dela é o critério da periculosidade do agente. Essa periculosidade, ela detém um condão de suscitar um risco que enseje a demanda de uma medida cautelar. Esse que é o parâmetro para uma prisão preventiva. Os fundamentos não podem ser genéricos, não podem só afirmar sim, ele detém periculosidade, sim, é muito grave o crime que ele responde, então se trata de um indivíduo perigoso. Não. O magistrado deve, a acusação, o magistrado devem todos elencarem elementos concretos do caso que demonstrem que existe uma periculosidade que enseja uma prisão e que essa prisão é realmente imprescindível, é realmente necessária. Não pode ser uma argumentação jogada, uma argumentação sem especificação. Certo? Pois bem. Ao fim, ele afirma: tais elementos, somados às circunstâncias do delito, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, não havendo nos autos notícias de envolvimento do réu em outros ilícitos, sendo a princípio primário e com bons antecedentes, ou seja, ele nunca foi condenado, nunca teve uma sentença transitada em julgado contra ele. O que indica a prescindibilidade da prisão preventiva, ou seja, ela não é imprescindível, ela é até desnecessária. E a suficiência das medidas cautelares menos gravosas. Habeas corpus não conhecido, não foi conhecido por causa da súmula, mas a ordem foi concedida de ofício. Ou seja, mesmo que não tivesse provocação, quando a autoridade judicial ela verifica uma ilegalidade, ela pode conceder o habeas corpus de ofício para cessar aquela ilegalidade. Para revogar a prisão preventiva do paciente mediante aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP. Certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o entendimento que trouxemos hoje e esse é mais um caso de superação da súmula 691. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like e compartilhe.